É o que eu digo, gente amiga. Eu espero de coração, eu falo todo disso aqui, que você nunca precise do Cidade Alerta, nunca precise. Que você nos assista, que você compartilhe nossas histórias, que você se emocione conosco, que você vibre quando os casos são resolvidos e as pessoas desaparecidas encontradas, que voltem para suas famílias. Mas se você precisar, se você passar por uma situação difícil, pode contar com esse programa, pode contar com o nosso Cidade Alerta. Nós mostramos o caso do seu Francisco e você há de se lembrar, não é? Percival também se lembra, eu falei, gente, quem tiver qualquer informação sobre o seu Francisco, procure a polícia. Se você tiver informações que podem ajudar a polícia de São Paulo a esclarecer o que há por trás do desaparecimento misterioso do seu Francisco, entre em contato com a polícia. Você vai se lembrar, eu disse, seu Francisco sumiu, teve um desentendimento num bar aqui em Itapevi, tem 36 anos, vocês se lembram que eu até falei, nossa, mas ele tem 36 anos, né? Aí o Zamatar falou isso, 36. Vocês se lembram que eu disse também nesse programa que seu Francisco tinha desaparecido há cerca de um mês. Dentro desse bar houve uma confusão, vem para mim por favor. Ele foi acusado por pessoas que estavam dentro do bar de assediar sexualmente a filha de um daqueles caras. Ele foi agredido, julgado, condenado por 5 homens que espancaram o pedreiro. Teriam espancado esse pedreiro até a morte. 2 quilômetros do local, depois do Cidade Alerta mostrar aqui o caso, das imagens, por favor. A polícia chega até ali. A polícia de São Paulo, num trabalho incrível, num trabalho brilhante da nossa Polícia Civil, chega até 2 homens identificados na cena de agressão. 2 homens que confirmaram aos policiais, olha, a gente realmente participou do espancamento, mas o seu Francisco foi deixado com vida, vivo, nessa área de mata. Vem para mim, por favor. A polícia libera os rapazes, afinal de contas não tinha flagrante, não tinha uma prova forense, uma prova palpável, uma prova robusta que justificasse a prisão dos 2. Não demora muito, a polícia faz buscas na área de mata e encontra o corpo do seu Francisco. Aí você há de me perguntar o seguinte, mas Bate, qual que é a verdade dessa história? A gente está diante mesmo de um homem que abusou sexualmente de uma menina menor de idade? Aquele padrasto que teria agido com sangue nos olhos, com vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Esse homem que teria ordenado a execução, o julgamento do seu Francisco, ele realmente sabia o que estava falando? E eu digo para vocês, e eu repito todos os dias aqui no nosso Cidade Alerta, nunca faça justiça com as próprias mãos. A pessoa estando certa, a pessoa estando errada, pegue essa pessoa e entregue nas mãos das autoridades. Nesse caso, sobretudo, seu Francisco estava no bar inocentemente, depois do trabalho. Como qualquer outra pessoa tem direito de descansar e de passar o tempo onde ele quiser. Ele foi julgado de forma violenta, sem provas, justiça feita com as próprias mãos e a polícia já garante. Seu Francisco era inocente. Acompanhe comigo o desfecho desse caso agora. O fim trágico se confirmou com o corpo encontrado em um matagal. Francisco Barbosa Leite, dado como desaparecido por quase um mês, está morto. E a principal suspeita é de que ele tenha sido mesmo assassinado. A família, revoltada, sofre ainda mais ao pensar que o pedreiro pode ter sido sentenciado à morte por algo que nunca cometeu. Até quando pessoas inocentes vai ser julgada e vai ser assassinada por bandido, assassinado pelo crime que não cometeu. Quem atacou Francisco, de 36 anos? E a mando de quem eles agiram? Eles confessaram, a gente tinha áudios de pessoas falando que o Ricardo
chamou 6 caras para espancar meu irmão e que meu irmão não ia sair vivo de lá. Um crime ainda não solucionado. Meia dúzia de suspeitos e nenhum preso. O corpo de Francisco foi encontrado por acaso por um antigo morador aqui da zona rural de Itapevi, na Grande São Paulo, que saiu de casa no começo da tarde para cortar lenha. Este senhor aqui, que também se chama Francisco, foi quem se deparou com um corpo, de um homem em estado avançado de decomposição. Aí o senhor fez o quê? Aí eu voltei para trás, fui avisar o pessoal, que um vizinho, que é policial também, né? Aí ele mandou a gente comunicar com a militar. Aí eles foram lá e viram o corpo lá e aí eles iam chamar a perícia para fazer o levantamento do corpo. O senhor sabia que o corpo que o senhor encontrou pertence a um homem que está desaparecido há mais de um mês? Não sabia nada, porque qualquer coisa que acontece na região a gente fica sabendo. E esse eu não fiquei sabendo. A testemunha, que também se chama Francisco, foi procurar lenha para abastecer o fogão. Jamais imaginaria encontrar um corpo jogado ali naquela região de sítios. Que fazia dias que eu não entrava naquele mato. Ontem, quando faltou lenha, fui catar um pouco de lenha, de repente eu vi o corpo, eu tive que voltar, porque a gente não vai chegar perto, Porque ali o pessoal joga muito lixo, muita coisa velha ali, então de repente esse corpo estava lá, dentro da mata. Eu estava com uns 6 metros longe da rua, dentro do mato. O corpo estava entre as árvores, estava meio de ponta cabeça, com a roupa abaixada, Um moletão preto e vermelho, só que eu sei. Aquele lugar é um ponto conhecido de desova ou apenas de descarte de lixo? Não, nunca aconteceu nada aquilo ali. Nunca. Foi pela primeira vez. Todo esse tempo que eu moro aí, primeira vez. Nós estamos chegando no local exato onde o corpo de Francisco foi achado. Foi exatamente aqui, no meio dessa mata fechada que o Adriano Freires está mostrando. Uma mata bastante densa, um local de difícil acesso. Foi bem ali embaixo que o corpo foi achado. Assim que a polícia foi avisada, a família do Francisco correu para cá. E a irmã, que participou das buscas realizadas pelos canis da Guarda Municipal de Itapevi, de Jundiaí, não teve dúvidas quando se deparou com aquele corpo de que realmente era Francisco, que estava desaparecido há quase um mês. E mesmo antes dos laudos oficiais da perícia, ela mesma constatou que havia sinais de tortura. Evidências de que os autores desse crime mataram Francisco com requintes de crueldade. Meu coração o tempo inteiro falava que era ele. Desde o momento que eu fiquei sabendo que tinham encontrado um corpo, que eu me direcionei até o local, eu já tinha certeza que era ele. Nada tirava da minha cabeça que não era ele. Foi difícil, não foi fácil, mas eu me mantive forte, porque nessas horas a gente tem que ser, pedir força a Deus. E desci até o local e vi, e reconheci o corpo. Foi uma crueldade, foi muito feio. O que você viu exatamente? Eu vi meu irmão de bruços, sinais de tortura, muito machucado. Você acha que o seu irmão foi julgado e condenado por um estupro que ele não cometeu? Eu não acho, eu tenho certeza. Francisco tinha 2 filhas e a namorada atual está grávida de um menino. Depois de um exaustivo dia de trabalho, o pedreiro parou em um bar para beber. O pouco tempo de descanso acabaria de forma trágica. A menina falou assim, ele só falou bora ali, não mexeu comigo, ele que quis ir lá bater nele. A própria garota falou, ele que quis ir lá bater nele, porque ele não fez nada comigo. E você acha que esse padrasto pode ter usado como desculpa? Para matar ele. Porque ele já devia ter alguma rixa antiga com o seu irmão? Sim, porque segundo os relatos, ele não é a primeira vez que ele bate no meu irmão bêbado. E é bêbado, não é consciente. A cantada, interpretada pelos agressores como abuso sexual, motivou um ataque covarde de 6 homens. Francisco foi levado num carro vermelho, ainda não identificado, após a confusão no bar. Esses 2 suspeitos levados pela polícia até um local na mata confessaram a participação nas agressões.
mas não indicaram onde o corpo foi deixado e se Francisco realmente apanhou até morrer. E eles não vêm querer jogar culpa em traficante da quebrada, que não foi. Não foi. Eles fizeram por conta. Amando do Ricardo. Amanda do Ricardo. O Ricardo pode não ter participado até onde levaram meu irmão, mas ele sabia de tudo. Mas o Ricardo é considerado suspeito pela Claro polícia? que é. Ele está sendo Ele é o principal investigado. suspeito. Ele fez uma acusação falsa contra o meu irmão. E vocês têm como provar isso? Tem áudios. Ele tá aqui, ó, desmaiado. Seu Ricardo desceu para chamar os caras. Ele não vai sair vivo daqui. Tem outro áudio falando. Eu vi o Ricardo. Todo momento, todos os áudios é apontando para ele. Eu vi o Ricardo com um cara moreno arrastando o Chiquinho. Depois eu entrei e não vi mais nada. Mas a polícia tá com esses áudios. E a pergunta é, por que não pediram a prisão deles? Buscas feitas naquela região com a ajuda da Cachorra Live resultaram apenas em uma pista, a de que o pedreiro realmente esteve lá. E a nossa equipe foi ao local junto com a irmã, que ainda procurava por ele. Os policiais andaram exatamente até onde, Juliana? Eles desceram tudo isso daqui, foi onde deu, numa ruazinha lá embaixo que tem um vilarejo, e aí o cachorro perdeu o rastro dele. A gente pode ter passado o carro, colocado ele dentro e levado ele para outro local. É uma região de difícil acesso, um matagal aqui bastante extenso, né? E a gente percebe que tem essa estrada aqui de chão que dá acesso também a um outro lado do mato. E o cão teria parado aqui, sinalizando então a presença do Francisco vivo. E depois desse local, o cão já não conseguiu mais farejar algum vestígio. E isso levanta a suspeita de quê? De que o Francisco pode ter sido novamente agredido aqui nesse local e depois levado para um outro veículo, porque o cão indicou até uma parte da mata que fica antes de uma rua que tem lá do outro lado. Portanto, o Francisco pode ter sido colocado em um outro veículo e de lá ter sido levado para um outro lugar, onde, quem sabe, teria sido assassinado. Foi encontrado um corpo numa região em que nós havíamos feito já diversas buscas, inclusive com cachorro especializado. A irmã reconheceu como sendo o irmão dela desaparecido há 30 dias. Agora, com o encontro do cadáver, encontro do corpo, e principalmente com a causa mortes, aí a investigação passa a ter outra linha. Nós estávamos ainda num desaparecimento, agora pode ser que tenhamos um homicídio pela frente. Pelo menos 6 suspeitos estão sendo investigados pela polícia. Segundo o delegado responsável pelo caso, o motivo da execução de Francisco teria sido por conta de uma suspeita de que ele teria abusado sexualmente de uma garota de 13 anos. O pedreiro foi espancado por um grupo de agressores que o levaram até uma região de mata onde supostamente foi assassinado. A mesma garota que reclamou do abuso ao padrasto foi ouvida aqui na delegacia e negou toda a história. Os envolvidos dizem alguma coisa, confirmam que de fato ele pode ter sido assassinado por um crime que não cometeu? Não. Os fatos ocorreram em torno dessa suspeita, né? Não houve um contato, não houve um estupro, não houve nada mais grave nesse sentido. Houve uma conversa, vamos até ali, a menina não foi e gerou isso tudo. Mas não houve um estupro, não houve contato físico, não houve nada. O próximo passo da investigação depende do resultado dos laudos do IML. Por enquanto,
Todos os suspeitos continuam na condição de investigados. Nós temos ainda mais alguns outros participantes que nós não localizamos, mas estamos em investigação. Já dá para falar em pedido de prisão? Não sabemos nem a causa-morte. Não dá para falar ainda em pedido de prisão. O que os parentes de Francisco querem é que a verdade seja esclarecida e que os agressores do pedreiro sejam punidos. Eu não vou ter paz enquanto eu não ver eles pagando pelo que eles fizeram. Meu irmão não é largado, meu irmão tem família. Mataram um pai de família. Injustamente, por um crime que ele não cometeu. Lamento muito a dor dessa família, lamento demais que o caso tenha terminado dessa maneira tão trágica.